Algumas maravilhas que tem nesse texto, algumas dádivas de Deus que aqui se encontram. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 e alguns versículos vou ler com a igreja. Quem achou de amém? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo desde nascença, ao qual punharam diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, ficando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomai assento. Quero agradecer primeiramente essa rica oportunidade de a Deus, que até aqui nos guardou, nos deu vida, estamos aqui. E a palavra de Deus diz que enquanto há vida, ainda há esperança. Já falei com o pastor aqui da igreja, o pastor André. Deixa aqui o meu carinho e um abraço do nosso pastor ali do setor 4, Bernevaldi, para o pastor, aos mais dirigentes, pastores, obreiros aqui da congregação. Deixa aqui um abraço do nosso pastor lá, e também aqui quero, a banda, todo o corpo da igreja, todos que estão envolvidos aqui na obra do Senhor, Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Quero agradecer a oração que foi feita antes da palavra. Também quero agradecer a recepção lá na porta, os obreiros aqui que me cumprimentaram, e sei que juntos, nessa mesma união, nessa mesma amizade, vamos todos subir para o céu juntos. O texto que eu li aqui é um texto muito conhecido no meio pentecostal, porque é um texto, que tu não precisa ser um expert na leitura bíblica, tu não precisa entender de hebraico, aramaico, tu não precisa ter tantos cursos para chegar a esse texto aqui, tu ler e compreender a simplicidade que esse texto traz. Então eu vou falar aqui de um coxo. Eu vou narrar aqui a história para que vocês possam entender um pouco melhor. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração na hora nona, e era levado todos os dias um coxo à frente do templo da porta chamada Formosa, que era colocado todos os dias. E Pedro e João, ficando os olhos nele, o paralítico pediu uma esmola, mas Pedro e João falaram para ele assim: o que tu quer eu não tenho, mas o que tu precisa eu tenho. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então nós entendemos que esse texto aqui, ele fala de evangelismo, fala de templo, fala de igreja, fala de oração, fala da cura física, cura mental, transformação, libertação, renovo, recomeço, esperança, atitude de fé. E por último, Jesus faz um milagre na vida do coxo que estava na frente do templo. Todo iniciante que começa o evangelho, quando ele recebe uma oportunidade, ele recorre a esse texto, porque é um texto que mostra que está cheio de unção. Por exemplo, quando Pedro fala aquela frase que assim: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Já é um texto totalmente assim, que já fala com a igreja já glorifica a Deus. O pastor nem precisa fazer muito esforço quando lê esse texto aqui, para que haja glória a Deus e um aleluia dentro da igreja. Simplesmente, esse tempo estava em um culto e tinha um irmão pregando, e na simplicidade dele, ele ergueu a mão e falou assim: eu não tenho ouro nem prata, por causa que ele estava com um relógio de ouro na mão. Aí eu fiquei analisando e fiquei pensando assim, ele falou assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Mas aí eu fui pela simplicidade do texto aqui, porque Pedro, quando ele fala essa frase, ele está colocando as coisas espirituais acima das coisas materiais. Quando ele fala não tenho prata nem ouro, significa que ele tem aquilo que o paralítico realmente precisa, mas não é aquilo que o paralítico quer. Então nós entendemos que neste momento, quando Pedro e João chegam até a frente do templo,
eles olham o paralítico e eles veem que a necessidade do paralítico qual que é? É uma enfermidade. Mas só que antes deles falar, eu não tenho ouro nem prata, levante Ana, eles fizeram o evangelismo, porque os discípulos foram evangelizados por Jesus. Então antes dele chegar e falar essa frase para o paralítico, eles fazem o evangelismo, que a gente também fala do templo e igreja. O paralítico estava na porta da igreja. O que a gente fala quando vamos à igreja? Milagre, restauração, recomeço, mudança de vida. Deus pode mudar a minha e a tua história. Então ele estava na frente da igreja, mas com uma geografia diferente. Ele estava dentro na frente da porta da igreja, mas com uma atitude e um desejo totalmente diferente daquilo que ele precisava. É por isso que ali fala sobre a cura física do coxo. Ele precisava de uma cura física, porque ele era paralítico. E ele também fala da cura mental, porque ele precisava de uma cura mental. Não adianta Jesus curar ele e ele sair andando, mas continuar mendigando esmola. Então, quando Jesus usa Pedro e João para fazer isso, então ele entende que a necessidade do coxo não era o dinheiro, mas sim uma transformação na vida dele. E essa cura física dele não é ele levantar e andar, mas é dentro dele, ele é reconhecer que Jesus, Senhor do chão, colocou ele de pé e ele reconhecer quem é Deus. E a gente também pode falar da transformação, porque houve uma transformação na vida do paralítico. Ele estava vivendo um momento de decisão na vida dele, porque todos os dias, não era uma semana sim, uma semana não, um mês sim, um mês não, um ano sim, era todos os dias ele era levado, ele era carregado para frente do templo. Então significa que o lugar ali era estratégico, porque ele estava lutando na frente do templo, ele estava ganhando esmola, e se ele não fosse todos os dias, ia diminuir um pouco, mas quem levava para ele, talvez já tinha abrido uma empresa de paralítico naquela época. Eles pegavam o coxo, levavam na porta do templo, no final da tarde buscavam o coxo e fazia a cobrança da parte deles. Então tinha alguém usando a paralisia do coxo para ter benefícios sobre a vida do coxo. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que tem muitas pessoas que talvez usam da tua vida para obter sucesso. Muitas pessoas usam da tua vontade para pegar aquilo que tu tem, mas Deus mandou te avisar nessa noite que Pedro e João estão vindo aí. E essa libertação que eu quero falar com os irmãos a respeito desse texto aqui, é uma libertação assim que é dentro do teu lar. Porque a gente tem muitos amigos dentro da nossa casa que às vezes eles só querem fazer que a gente só olhe com a cabeça para baixo. Então a gente precisa se libertar de amigos desses que usam da nossa vida para obter alguma coisa. Porque esses amigos do paralítico levavam eles lá porque eles lucravam. Ele estava tendo um benefício daquela levada todos os dias. Quem que vai carregar o paralítico todo dia? Se não for para não ganhar nada. Então ele sabia que a necessidade deles levar todos os dias para eles encontrar. Mas só que através desse texto, que fala da paralisia, da cura, do milagre, houve um recomeço na vida do paralítico. Quem aqui já nunca passou por um recomeço? Nós sabemos que temos um começo, um meio e um fim. Então todos os dias nós vivemos um recomeço na nossa vida. E a esperança? Qual é a nossa esperança? É Deus me libertar da minha paralisia espiritual hoje, mas amanhã eu estar perdido no mundo, estar paralítico de volta. Deus cura a minha paralisia hoje, mas amanhã eu saio lá fora e vou desfrutar das coisas do mundo, porque agora eu estou andando, estou caminhando. Então esse texto aqui indica que Deus ele faz um milagre, mas não para o paralítico continuar na mesma vida que ele estava.
era para que houvesse um recomeço na vida do paralítico. E também nesse texto aqui eu falo sobre atitudes, porque todos os dias nós temos que tomar atitudes. Se o paralítico todo dia tomava atitude de ir até a frente do templo, qual era a atitude dele depois que ele fosse curado da paralisia? Qual era o renovo? Qual era o recomeço? Qual seria a atitude dele depois que ele fosse curado da paralisia? Porque quando Pedro e João falam, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, as pessoas pensam que Pedro estava dando uma disfarçando para passar batido pelo paralítico e não dá esmola. Mas se nós olharmos o texto, Pedro não tem R$1 no bolso. Mas ele sabe que o que está com ele é maior. Número 1, Pedro e João estão subindo ao templo. Pela locomoção humana, é mais fácil nós subir ou é mais fácil nós descer? Então Pedro e João estavam subindo. Então significa que eles estavam já pagando um preço, estavam subindo. Mas no capítulo número 1, Pedro está subindo no templo. E no capítulo número 6, Pedro não tem ouro e não tem prata. E alguém pode dizer assim: Pedro, tu está indo para onde? Eu estou indo para a igreja. Mas como é que tu vai para a igreja se tu não tem dinheiro? E Pedro vai falar assim: mas quem disse que eu preciso de dinheiro para ir para lá? Pedro não tem R$1 no bolso, mas ele sabe que ele tem uma presença, um lugar reservado na presença daquele que o chamou. Sabe o que é melhor de igreja? Que não precisa chegar de carro importado ali para obter um lugar aqui, privilegiado. Aquele que precisa usar fita para ficar no camarote, porque a entrada é de graça. Mas calma aí. E se eu não posso pagar o preço? Quem pagaria por mim? Você conseguiria pagar esse preço? Alguém disse assim: já que você não pode pagar o preço, eu vou pagar. Jesus foi levado na cruz do meio, e lá na cruz do meio ele falou uma frase que dividiu as águas: Tetelestai. Essa frase ela é dividida em 3 ocasiões. Primeiro, como servo do meu Senhor, eu estou cumprindo a minha tarefa e estou obedecendo a ordem do meu Senhor. Tetelestai. 2, quando um deles, tipo assim, um guarda ia, ou um guerreiro ia até a terra do estranho, lutava, e ele falava, quando ele voltava na vitória, ele voltava e falava assim: eu fui no campo do inimigo, derrotei o inimigo, estou voltando com a vitória. Ou seja, eu estou voltando com a vitória, ou seja, significa Tetelestai. Ou a terceira, essa frase também era usada quando uma pessoa que tempo não tinha documento, não tinha como identificar que ele era dono do terreno, ou dono da propriedade que ele tinha. Então, nesse papel, ela dava um carimbo. Nesse carimbo estava escrito Tetelestai: a dívida está paga e o devedor não deve mais nada. Ou seja, quando Jesus está na cruz do Calvário, ele fala Tetelestai, então ele fala que significa que a dívida está totalmente paga e aí você não deveu mais nada. E quando ele fala isso, lá no templo, o véu se rasga de alto a baixo, e aquele que não poderia entrar agora pode entrar, porque a dívida foi totalmente paga. Então nós entendemos que nós não precisamos pagar para estar na presença de Deus, mas nós temos que pagar um preço. Que Jesus também, para ir na cruz do Calvário, ele teve que pagar um preço. Pedro, ficando juntamente o olho com João, disse: olha para nós. Não sei se você já viu alguém pregando aqui, ou talvez no YouTube, ou uma outra igreja, que a primeira expressão do paralítico Pedro levanta e anda. Mas se nós for olhar no texto aqui, a primeira expressão de Pedro e João é: olha para nós. Porque qual é a expressão do paralítico? É cabeça baixa. Alguém que carregava ele e falava assim: fica com a cabeça baixa, porque quanto mais a cabeça baixa tu ficar, mais tu vai ser coitado, vai parecer que é um coitadinho, e a esmola vai ser maior. É por isso que Pedro e João falam:
se tu quer um milagre na tua vida, muda a postura do teu pescoço e olha para cima. Sabe, muitas das vezes a gente anda de cabeça baixa, anda triste, derrotado, a semblante de derrotado, porque a gente não consegue entender que lá em Salmo 121 está escrito: elevo meus olhos para o monte, ou seja, meus olhos não estão mais para baixo, estão para cima. Que lá vem o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e também fez a terra. Lembra quando Deus falou: Abraão, sai da tua tenda, vê se tu consegue contar as estrelas. Deus sabia que Abraão não tinha condições de contar aquelas estrelas, mas Deus se manifesta e fala para Abraão: eu não quero ver um homem cheio de promessa andando de cabeça baixa. Então Deus fala: erga a tua cabeça, toma uma atitude hoje, porque eu não vou deixar você andar de cabeça baixa. Não podemos andar de cabeça baixa. No mundo tereis aflição, mas tereis de bom ânimo. Quando Pedro e João subiram ao templo, na hora nona, significa que era 15 horas da tarde. Quem já deu uma pisadinha na Assembleia sabe que podia falar tarde da bênção. Então eles estavam à tarde indo adorar o Senhor. Então significa que não tem horário para nós adorar a Deus. Não tem horário para nós dobrar o joelho, erguer para o céu e reconhecer que Deus é o Deus de todas as coisas. Quando eu estava entrei aqui, aí o meu olho bateu nas luzes, eu tenho uma dificuldade na minha visão, por causa que eu tenho que fazer uma cirurgia, mas não consegui marcar ainda, porque ainda não sobrou dinheiro. Então eu estou esperando no Senhor também, porque hoje eu vim trazer uma palavra aqui de Jesus que faz milagre, e eu sei que Ele está nesse lugar. Talvez você não esteja vendo, mas Ele é tão grande que os pés dele estão andando sobre esse corredor da igreja, e a sua face está no céu. Alguns anjos dizem: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu já olhei para Deus e falei: Deus, eu vou ir, mas o Senhor pode fazer o milagre a hora que tu quiseres, porque o Senhor pode fazer isso na minha vida. Se Deus não fazer hoje, eu creio que Ele pode fazer amanhã. E se Ele não fazer hoje, Ele é Deus. E se Ele não fazer amanhã, Ele continua sendo Deus na minha vida. Porque não é o meu olho que vai me santificar, mas sim é o meu testemunho de vida diante de Deus. Então eu compreendo que muitas das vezes a gente tem que olhar para cima, irmãos. Não podemos mais andar de cabeça baixa. Deus não nos chamou mais para nós andar se rastejando no chão. Nós somos mais do que vitoriosos. Nós fazemos parte do povo que vai morar no céu. Precisamos todos os dias de Deus reconhecer que somos dependentes de Deus. Não é nós que fazemos um milagre, mas sim Deus. E só vai acontecer um milagre se a gente crer. Esse paralítico, todos os dias, ele ia na frente da igreja. Ele estava na frente ali, ele podia entrar ou falar assim: alguém ora por mim. Alguém coloca a mão sobre mim. Eu preciso de uma cura. Eu preciso de uma libertação. Muda a minha vida, muda a minha história. E no capítulo 1, Pedro e João estão subindo ao templo. Não sei se ele não tem dinheiro, não significa que já era, não tem, mas não existe mais isso. Nós somos livres para servir a Deus. Talvez hoje eu e você não venha entender, mas daqui mais para frente Deus vai abrir nossos olhos espirituais e nós vamos ver com outro tipo. Vamos viver uma outra fé. Agora eu vou trazer para nós o que eu falei aqui sobre as consequências do paralítico. O evangelismo. Como é que o paralítico vai evangelizar? Esse paralítico ele tinha milhões de reclamações para fazer. O seu pastor fala assim: eu não posso evangelizar. Eu só consigo ir ao evangelismo se alguém me carregar, porque eu não tenho perna. A oração. Será que nós oramos de manhã? Será que nós oramos meio-dia? Será que a gente ora à noite, na madrugada? Como está a nossa oração diante de Deus? E quando o texto
cura física. Deus cura todas as enfermidades. Quem crê que Jesus cura todas as enfermidades? Mas em Covid nem todos os enfermos são curados. Tem gente que entra com uma mordida de um mosquito de pernilongo dentro do hospital e sai morto. Tem pessoas que se recuperam do câncer, do Covid, fica com sequelas, mas sai vivo. Não tente compreender o que Deus quer fazer na tua vida. Deixa Deus trabalhar do jeito que Ele trabalha. Ele não precisa do homem para fazer o que Ele tem que fazer. Jesus tem o poder de curar todos os enfermos, mas por que nem todos os enfermos serão curados? Porque Deus quer que tu entre pelaquela porta lá pelo que Ele é, não porque Ele pode te dar. Porque senão a igreja estava lotada hoje. A igreja já está lotada de enfermo, não ia caber gente aqui dentro. Então Deus sabe que se Ele curar todos os enfermos, eles vão vir só no momento, só no culto de vitória. E a cura mental do coxo. Vamos trazer para nós. De que adianta eu vir para a igreja e falar: Deus, cura meu olho, a minha visão. Restaura a minha visão, eu creio que o Senhor pode, tem poder para isso. Aí Jesus cura a minha visão e dá um olho perfeito. E eu saio lá fora, não venho mais para a igreja, não leio mais Bíblia. E vou ver coisas que eu não via antes e vou começar a murmurar. Então a minha cura tem que ser espiritual também. Deus cura a minha visão, mas cura o meu interno também. E me purifica.